Começou, boa tarde pra você, começou Bendita a Hora e começou muito bem, olha que beleza, ao vivo pro Brasil inteiro, direto aqui da Rede Vida de Televisão para o Brasil inteiro, com a melhor programação que você pode ter. É o melhor programa depois do programa do Padre. Que isso. Não tem alguém que eu falo que o melhor é o outro. Nossa. O melhor programa Bendita a Hora, porque só vem os melhores e a gente só traz a nata. Nata. A nata significa, como a gente tá com os jogos, la crème de la crème. Então, por isso, quem está com a gente? Doutora Larissa Tiberto. Obrigado e seja bem-vinda. Muito obrigada, padre. Boa tarde, todo mundo aí de casa. E vai ser uma honra ter vocês aqui com a gente, conversando sobre... A doutora Larissa podia apresentar o programa, porque quando eu não vier... Quando eu não vier, você vem fazer o programa. Venham. Vem fazer o programa. Doutora Larissa é infectologista, está sempre com a gente e sempre muito solícita quando a gente pede para estar aqui. Nós temos Thiago Marracini, que é fisioterapeuta, tem um trabalho maravilhoso, doutor em ciências aí, olha, também grande empresário aí, mas é a voz da fisioterapia, é isso mesmo, obrigado, viu? Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, padre. Tudo que eu quiser eu pergunto, eu já estava fazendo consulta antes, aqui. Daniel Rochel, obrigado, Daniel. Obrigado. Ah, é tão bom quando o Daniel vem com a gente aqui, olha, é a palavra sensata, boa. E quando a gente traz a doutora Larissa, tem que vir um psicólogo junto. Para equilibrar. E olha aqui, gente, maravilhoso, queridíssimo, olha aí, Padre Márcio Tadeu, que todo mundo conhece aqui na Rede Vida, o Arauto de São José, olha, o Arauto de São José. Obrigado. Padre Márcio Tadeu, que é padre na Diocese de Votuporanga, mas tem um trabalho muito, muito bonito mesmo aqui, ó, aqui na Rede Vida, com a novena de São José, e o trabalho muito bonito aqui. Novena de São José, terças glórias e missa, e tudo, segunda e quarta. E ainda é professor na faculdade, é padre, é coisa. Tem um trabalho maravilhoso. Obrigado, viu? Ó, só mostrar aqui, ó. A novena de São José, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, 5 horas. Não, é 10h30 da manhã e 5 da tarde. Ah, não, olha. Laura! Rodolfo, Não, mas era. Foi a Laura. Não, tinha os 3 horários. Agora que é 10h30? Não. Hã? Agora que horas? Porque ela não vê a nossa programação. Não, você não assiste. Mas que horas? 10h30 e 5 da tarde. 5 da tarde. Aí com a novena de Fátima, né, às 2h30 da tarde, que era o horário que era de São José também. Ó, mas lembrando que hoje tem... É hoje que é a missa? Ou Não. Amanhã? A missa, aqui em São Paulo, a gente tem feito a visita a todas as paróquias de São Paulo. De São José. De São José. Né? Mas não é onde vai ser aquela Vila Zelina? Vai ser na Vila Zelina. A paróquia da Vila Zelina é República Lituana, Praça República Lituana, número 74, vai ser no dia 14. Ah, dia 14. Que é sempre a missa votiva quarta-feira da quarta-feira que vem. Então, segunda eu vou estar no Santuário da Vida e na quarta lá na Vila Zelina, ali perto do metrô da Vila Prudente. Gente, vamos lá, porque, pessoal, ali, ó, Vila Prudente, Vila Zelina. Aliás, eu vou falar também uma coisa. Todo mundo que for à missa e fizer uma intenção na missa vai ganhar um presente especial dos filhos e filhas de São José. Opa! Até eu vou na missa, então. Bora. Vai ganhar um presente? Não, vai ganhar um presente, pode ir lá. Pode ir lá, então, olha. Quarta-feira, missa aqui em São Paulo. Você que está aqui em São Paulo, na Vila Zelina, ali. Muito bem, nosso pensamento do dia. O Ministério da Saúde adverte: cuidar da vida dos outros pode acarretar esquecimento para a sua própria. Tá vendo? É verdade. Eu concordo com esse pensamento. A gente fica tanto olhando para o outro, colocando defeito no outro, e aí a gente esquece de fazer uma revisão dos nossos próprios valores. Verdade. Né? Então, quando a gente cuida da vida do outro, com certeza a gente esquece da nossa própria vida. Eu trago a ideia para a rede social, né? O quanto você cuida da vida do outro, vendo a vida do outro, esquece da sua. É verdade. Passa o dia inteiro olhando o que o outro está fazendo,
Olha, Daniel, mas é mais gostoso se cuidar? Tem um mecanismo que faz com que a gente se preocupe mais com o outro? Porque isso não é agora, de agora, né? Sim. Quando você olha para a vida do outro, você entra num processo de negação também. Você não olha para aquilo que está dando errado na sua vida ou que precisa ser mexido e você se distrai com a vida da outra pessoa. Tanto é que o que mais dá audiência hoje são programas de reality show e revista de fofoca. Mesmo. Porque você sempre está lendo sobre o outro e você não precisa mexer na sua própria vida. Olha, interessante. Que daí precisa de um investimento, você tem que parar, você tem que fazer uma autoanálise e isso dói. É um processo de autoconhecimento que dói. E é um processo de negação mesmo, né? De negação, olha que coisa é verdade. maluca. É. Você vê revista de fofoca? Não. Não. Se sobrasse tempo. Não existe revista de fofoca, mas porque antigamente Não, tinha mas a gente tem confissão, né? Porque a confissão a pessoa vai confessar sempre a vida do outro, né? Eu falo, é verdade. Eu, na quaresma eu digo assim, meus irmãos, eu vou falar assim, não faça o padre perder o seu tempo. É um momento de graça. Vá confessar os seus pecados. Pecado do outro, não. É verdade. Você não cata isso? Nossa, olha, eu vou falar uma coisa. Sempre o outro tá errado. Exato. E tem outra coisa. Sempre o problema é o outro que causou. Isso é verdade. Então a pessoa nunca se conscientiza da responsabilidade que ela tem na vida dela. É sempre a mãe, o pai, o filho, o marido. E ela nunca faz nada. Ela sempre é a vítima da história. Então... E ela tá sempre se eximindo, né? Foi acontecendo. Aquela história. No confissão não tem muito aquele negocinho que a pessoa chega e fala: o senhor sabe, né, padre? Eu falei: eu nunca, não sei. Não sabe, a carne é fraca. A carne é fraca. Eu falei: mas isso que você fez não é fortificante, não. Mas eu acho que existe justamente essa falta de centralidade no autoconhecimento. Eu também sou de uma filosofia existencial que a gente não quer conhecer tudo que existe em nós, né? Não é à toa que a gente tem o inconsciente para jogar algumas coisas que a gente não quer lembrar, mas que quando aparece a gente precisa compreender, pelo menos de alguma maneira, para aquilo que não influencie negativamente a vida da gente. Então esse olhar para o outro é justamente uma falta de olhar para si mesmo. Porque basicamente a gente aprende a julgar e a gente é ser humano porque nós nos diferenciamos do animal, que o animal vive. É claro que alguns estão se evoluindo até pelo próprio contato com a gente, vão parecendo cada vez mais humanos. Né? Mas de modo geral, a minha opinião nesse sentido é que quanto mais você cuida da vida alheia, não é que a tua vai deixando, porque às vezes tem relação esse cuidar da vida alheia. E é próprio cristão, né? O cristão faz o bem, etc e tal. Mas quando você tira o foco do cuidador, que acho que do que até mesmo quer cuidar, você desabilita essa capacidade de cuidar com amor e com bem. É verdade. Então tem muita gente descentralizando, olhando só o umbigo do outro, como a gente diz, né? Sentando no próprio rabo, lá em Minas Gerais fala isso, né? E sem avaliar o seu próprio umbigo. Acho que é verdade, é verdade. Nós somos tem autoconsciência, né? É verdade. Nós somos a única espécie que filosofamos sobre a vida, sobre o futuro, pensamos sobre o passado. E isso dá muita angústia, porque como a nossa vida é um livro aberto, o tempo todo a gente está construindo um capítulo novo. E tem pessoas que têm dificuldade em traçar rotas e mudar, então fica muito mais cômodo você olhar para o outro, para aquilo que o outro está fazendo, para você não precisar mexer as pecinhas na sua própria vida. É um mecanismo de defesa. Defesa, né? Já que no pensamento do dia a gente falou sobre saber da vida do outro, a nossa enquete é a seguinte: você se considera uma pessoa fofoqueira? Não, mas tem que falar de verdade. Quando você responder, a gente não vai colocar nome de ninguém, mas quando você responder também, nós não vamos saber. Você tem que responder aí no Instagram. Aí, entra no Instagram, @programa Bendita Hora. Você se considera uma pessoa fofoqueira? Você se considera uma pessoa fofoqueira, doutora? Deus me livre de fofoca. Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Eu gosto de uma fofoquinha assim. Fofoquinha boa. Boa. Vou contar uma novidade aqui, uma novidade. É uma fofoca boa, né? É mais fofoqueiro, né? Acho que é verdade. A mulher leva fama, né? De fofoqueiro, né? Mas o homem é mais fofoqueiro. Mas eu acho que o homem é mais fofoqueiro, sim. Mas o que é uma fofoca boa? Então, isso, doutora. Eu nem gostaria de... Uma
fofoca boa é quando você não vai falar assim do outro, por exemplo, prejudicando. Fala assim, você viu que o padre tá com mais fiel na igreja que você. Isso é uma fofoca ruim. Agora, uma fofoca boa. Você viu que o padre pintou o cabelo essa semana? Ai, ele usa Coriestol. Então, a fofoca boa é aquela que não te envolve. Essa daqui não te envolve, verdade. Vamos lá, eu esqueci de falar, você pode participar com a gente pelo YouTube. Você tá assistindo a televisão aí, mas é importante a sua opinião, a sua pergunta pra gente, é muito importante pra ajudar a fazer o programa. Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aí, no youtube.com/TV Rede Vida. youtube.com/TV Rede Vida. Faz a sua pergunta. A gente já perguntando, a gente já está falando aqui um monte de coisa. Obrigado, pessoal. A Gelivane que está com a gente, manda um abraço para todo mundo aqui. A Maria Terezinha está perguntando, Juarez foi em homenagem ao Távora? Sim, foi em homenagem quem colocou esse nome em mim foi, eu deveria chamar Pedro, eu chamo Pedro, né? Meu pai já tinha colocado o nome de Pedro, mas a minha avó materna falou, não, eu quero que ele chame Juarez em homenagem ao Juarez Távora, um dos 18 do Forte. Aí, meu pai falou, então vai Juarez Pedro. Por isso que eu chamo Juarez Pedro de Castro. Vamos lá, primeira notícia. Vamos lá. Psicopatia. Experiências traumáticas na infância podem contribuir para desenvolver transtorno. Caso da criança que colocou fogo no apartamento dos avós em Minas Gerais suscitou o debate. Afinal, o que é psicopatia e como ela se manifesta? Isso nós estamos devendo, né? Porque da outra vez, né, Daniel, a gente não conseguiu. A psicopatia, porque geralmente as pessoas chamam muito facilmente o outro de psicopata, né? Sim. Mas a psicopatia, o que é? E o que a gente um transtorno de personalidade, né? Então, o que é o transtorno? É um padrão que não muda na pessoa, é um padrão inflexível, esse padrão estável, que tem a ver já com o jeito da pessoa se comportar na vida, com as pessoas, é um jeito da pessoa ser. Então, ela não muda aquilo. Ela não muda. Não muda. Não muda. Um transtorno, a pessoa não muda. Não. Ela pode cuidar, ela pode tratar, mas ela não vai mudar. Porque, assim, o psicopata, ele nunca acha que ele tem um problema para ser tratado. Porque, como ele é assim, ele acha que são as outras pessoas que têm um problema. Né, que a outra pessoa que é muito chorosa, que é muito cheia de mimimi, ele está certo no jeito dele ser, porque é um padrão persistente da personalidade dele. Agora, tem gente que fala que a psicopatia tem algumas características, o psicopata tem características. A falta de sensibilidade, a falta de alteridade, empatia, tudo isso. A falta de remorso, eles violam as leis sociais, né, as normas sociais, e eles não respeitam os direitos das outras pessoas, eles passam por cima dos direitos. Então, assim, o psicopata é aquela pessoa que eu quero me dar bem, eu não quero saber se eu vou prejudicar você, eu vou fazer tudo o que for possível. Ele não sente remorso disso? Não sente remorso, ele vai passando por cima de todo mundo, feito um trator para conseguir o que ele quer. Agora, quando a gente fala da criança, mas uma criança pode ter traços de psicopatia? Sim, já aparece na infância. Porque a psicopatia tem fatores biológicos, genéticos e também ambientais. Então, o que acontece? A criança, ela vai crescendo no ambiente, ela já tem uma predisposição genética para aquilo. Você já percebe na criança traços de psicopatia no jeito que ela trata as pessoas? São crianças que no ambiente familiar, elas já começam a colocar um contra o outro. Olha. E quando você percebe até na brincadeira da criança, ela pega os brinquedinhos dela e maltrata os brinquedos. Você já vê um nível assim acentuado, mas também suave, que vai caracterizando todo esse padrão da criança. Olha que coisa. Com animais também, né? Com animais tem crianças que gostam de fazer maldade. Por exemplo, é diferente uma criança, sei lá, deixar um coelhinho cair e falar assim, ai, caiu, eu tô triste. Com pena e tal. Agora, outra coisa é a criança jogar o coelho e falar assim, eu queria ver como que era ele sofrendo. Nossa, olha que coisa. Eu já peguei relatos assim, de criança na época da faculdade que eu coordenava, da criança trazer no setor de psicologia que ela queria ver, na verdade, do cachorro, na verdade era um animal de estimação, que ela queria ver o sangue. Qual era a reação de ver o sangue? Que isso? Né? Olha que coisa. Isso traz um... Não. Agora, eu imagino que você leva a família a aceitar ou assumir, de repente, que meu filho tem traços de psicopatia, isso é muito complicado. É complicado, porque, lógico que a avaliação demora muito, vai aparecer mais na fase adulta, né? Você não vai diagnosticar uma criança. E, assim, o ambiente familiar é muito
importante na construção da personalidade dessa criança, porque se a criança está crescendo num ambiente onde tem muita violência, gritaria, pais que brigam o tempo todo, crueldade, abusos, se ela tiver uma predisposição genética, isso vai se acentuando, porque assim, o ambiente familiar é como se fosse uma esponjinha, é um terreno fértil para a criança. Então, ela vai sedimentando tudo aquilo que já está dentro dela. E na vida adulta, isso vai vir com força. Então, o ambiente familiar tem muito impacto em como essa criança vai se construindo ao longo da vida. Olha que interessante. Mas é difícil, os pais perceberem, os pais reconhecerem. Muitas vezes a escola vai falando, olha, o seu filho faz isso, fez aquilo. Tem pais que não aceitam, falam, você está mentindo, o meu filho é uma ótima criança em casa, ele não é assim. Então, é muito complicado mesmo. É muito delicado. Muita tensão na família e tem em casa, né? Mais uma notícia que vamos ver. Especialista explica como a fisioterapia pélvica auxilia a incontinência urinária em homens e mulheres. Estima-se que a incontinência urinária atinge cerca de 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos. Tiago, fisioterapia pélvica, pelvis é essa região. Isso, a região que pega parte do quadril, parte da coluna, né? A região do pubis, do isquio, que são esses ossos da região da cintura mesmo. Né? A incontinência urinária, a gente primeiro precisa entender qual é a causa dela. A causa, né? Porque você pode ter uma fraqueza muscular, você pode ter de origem neurológica, você pode ter de origem emocional, né? De distúrbio do sono, você pode ter origem mista. Tá? Então, você tem várias causas. No homem, pós-operatório, no caso de homens, por exemplo, que faz uma prostatectomia. Isso, né, que geralmente, pré-prostatectomia, você pode ter o que a gente chama de incontinência por transbordamento, né, que a próstata ela acaba comprimindo, a bexiga vai enchendo e começa a gotejar. Né? E a sensação de nunca estar esvaziando ela. E depois que você faz a cirurgia, você tem que abrir o assoalho pélvico, muitas vezes, e você acaba tendo uma fraqueza daquela região. Sim, porque mexe na musculatura. Exatamente. Acaba tendo que reconstruir parte desse assoalho. Então, no caso dos homens, você pode ter a fraqueza também pela idade. Tá? Então, para os homens pode ser por idade, pode ser por conta de cirurgia, pode ser por conta da próstata aumentada. E nas mulheres já está mais relacionado à fraqueza, muitas vezes por conta da menopausa, por conta da... Gravidez, às vezes. Da gravidez. Principalmente se é uma mulher multípara, né? Teve vários filhos, parto normal também. Olha. Então isso é muito comum. O que a gente muitas vezes tem que ficar atento são aos sinais de incontinência. Muitas pessoas acabam acreditando que deu uma risada, deu uma tosse, né, fez um exercício um pouco mais forte e acabou tendo alguma perda. E fala assim, é normal, é só uma gotinha. Não vai é dando normal. Importância. Né? Então, assim, sempre fazer esse diagnóstico precoce. Como que a fisioterapia ela ajuda? Isso. Através do exercício do assoalho pélvico, da conscientização corporal e reeducação dessa musculatura, utilizando o biofeedback, por exemplo, que ela vê o quanto que ela está gerando de força naquela determinado exercício que é imposto para ela, e com isso ela vai ganhando força. Associado à reeducação, ela vai fazendo com que tenha um fortalecimento e uma melhor percepção da força e da condição de incontinência. Essa fisioterapia ela vai agir na musculatura? Na musculatura pélvica. Musculatura. Quando o indivíduo ele não tem força o suficiente para contrair essa musculatura, a gente faz até eletroestimulação. Coloca eletrodo, faz um estímulozinho elétrico ali, ele contrai a musculatura para ela começar a ter essa percepção. Mas essa fisioterapia pélvica, ela é acompanhada e você faz através de aparelhos ou só fazendo através de exercício? Você pode fazer através de exercício e com aparelhos, né? O biofeedback é um aparelho. Biofeedback é um aparelho? É um aparelho. Chama biofeedback. Isso, na verdade é como se fosse um sensor de pressão, que no caso da mulher você pode colocar no canal vaginal, por exemplo, ela contrai e ele faz a pressão de que ela está gerando, se aquela pressão está adequada ou não. Né? Então ele serve tanto para diagnóstico quanto para intervenção também. Também para fazer... Isso. Porque geralmente academia, exercício, isso vai ajudar também? Ou não ajuda? A academia e o exercício ele pode ter duas vertentes. Ele pode ajudar desde que você tenha uma boa percepção corporal e contração desse assoalho pélvico, mas ela pode piorar pelo esforço que você faz. Começa a fazer esforço. Então, quando você tem um esforço elevado com alto impacto, você não tiver uma boa percepção, um bom recrutamento desse assoalho pélvico, automaticamente você vai acabar perdendo urina.
né? Lembrando que a respiração por si só, muitas vezes, ela tem essa relação entre, na hora que você respira, o assoalho pélvico ele tem que contrair para segurar todo esse conteúdo visceral que você tem aí nessa região. E assim, essa flacidez também, né, pode ser a flacidez da bexiga, ela faz com que ela não contraia e não esvazie todo o líquido, né, todo o xixi que está ali dentro. Aí fica um pouquinho ali. Fica um pouquinho de xixi e isso causa muita infecção de urina de repetição. Então, por isso que a pessoa mais velha tem uma propensão a ter mais infecção de urina. Exatamente. Urinária. E aí, eu não sempre... só a mulher, né? O homem também. Homem também. Aliás, agora eu vou causar uma briga na casa de vocês. Porque o homem, ele precisa fazer xixi em pé para ter o... Não tem briga porque eu faço. Em pé? O homem precisa fazer em pé? Para esvaziar toda a bexiga. Mas suja todo o vaso. Isso que a senhora deve estar me xingando agora. É verdade. Aí tem que trabalhar a coordenação. Mas eu não entendo, não. Mas ao mesmo tempo você também precisa estar fortalecido, né? Porque a posição em pé, ela aumenta também o estresse do assoalho pélvico, né? Então, por isso que assim... Faz no meio do caminho. Percebeu que você tem algum grau de fraqueza, você precisa automaticamente fazer o fortalecimento, né? Gente, muitas vezes as atitudes do dia a dia não ajuda muito. Coisa. Bom, gente, o Rodolfo tá mandando ele. Vai lá. O Rodolfo tá mandando lá. Se deixar a gente deixa eu falar o pessoal. Tem uma. A Alessandra Ribeira falou assim: olha, não perco nem mais um dia esse programa, porque eu aprendo demais com ele. Olha aí. Tá vendo? Olha aí que beleza. Eu já era padre e o padre Márcio Tadeu era seminarista. Olha que coisa. Eu já era padre, fui no seminário e ele era seminarista. E eu fui no CDC também. É verdade, mas já era padre. Não era padre, não era padre, não. Olha aí que beleza. Muito bem, você estava cochichando aí, falando da gente? Você fazendo consulta. Vamos lá para a próxima notícia, vamos lá. Selecionar um bebê... Agora é o Padre Márcio que vai falar. Selecionar um bebê é ético? Nascimento de Maria Clara Cunha, escolhida a dedo em laboratório, trouxe novo combustível para antigas discussões bioéticas. Selecionado em laboratório com base em critérios genéticos para salvar a irmã, Maria Clara Reginato Cunha já é considerado um marco na ciência brasileira. E aí? O padre, eu estou dizendo isso para o Padre Márcio Tadeu, porque o Padre Márcio Tadeu, entre várias e várias atividades, ele é professor de ética na Faculdade de Medicina, então por isso a gente pergunta para ele. Eu acho que o processo, né? Vamos fazer um histórico muito rápido. Esse neologismo bioética, que é a vida ligada à ética, é bem recente, é de 78, quando se começa a fazer, de fato, reflexões, né, acerca da vida e acerca dos valores que não passam. A vida e a experiência técnica, que a gente está ouvindo, experiências técnicas, isso é remédio, falar numa linguagem popular, são técnicas cirúrgicas, etc. e tal, de cura, de tratamento fisioterápico, de questionários que validam procedimentos também psicológicos. Então, tudo isso entra dentro de um campo da escolha, do bom, do mal, do válido, do inválido, né? Então, primeiro, como igreja, a gente para bem antes. A manipulação da vida extracorpórea é proibida. Por quê? Ela gera meio que uma sensação de Deus. Esse processo, ele já aconteceu, é tema até de filmes, né? Mas é interessante porque, conforme a técnica vai avançando, você tem que avançar o pensamento. Então, para o Brasil, é uma realidade que é razoavelmente nova, mas que isso já está regulamentado em outros países, como na Europa, etc. e tal. Se eu não me engano, até nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros casos. Toda manipulação da vida fora do contexto intrauterino, para nós, já é refutável. E esse processo de eugenia, que é o que chama, né? Que é esse processo, já começou a ser implantado lá pelo Hitler, quando, de fato, não só a escolha dos arianos, que representavam vamos dizer assim, a raça que ele achava pura e melhor, por inúmeros fatores, força, etc. e tal, tinha até uma qualificação, até para aceitar os meninos nas escolas, tinha essa qualificação fenomenológica. Então, a eugenia nasce também dizendo assim, olha, esse humano tem dignidade de viver, esse não tem, esse precisa nascer para essa função, para ser um militar, esse precisa para ser um cientista, precisa para que o outro etc. viva, e tal.
Então, o processo de eugenia, ele é em si mesmo dantesco nesse ponto de vista, assim, é horroroso. Mas hoje, qual que é a avaliação ética média das pessoas? Elas não avaliam o ponto de vista da escolha ética a partir de valores fundamentais, mas elas avaliam a partir do sentimento. Então, geralmente, o que eu tenho? Eu tenho um ente vivo, com história, e tem a possibilidade de um futuro vivo poder ajudar. Que ainda não tem história, que ainda não tem história, não tem nada. Então, como a dignidade está muito ligada aos sentimentos, e para ter sentimentos a gente precisa qualificá-los ao longo do tempo, então a gente tem considerado dizendo, olha, pode abortar, porque olhando do ponto de vista da mãe, a mãe é dona do seu corpo. Mas para lá, a mãe é dona do seu corpo, mas também toda a humanidade se encerra numa nova vida. Né? Então a gente está justamente nesse dilema ético. E qual é o nosso problema hoje? Que aí eu não vou dizer que é um dilema, é uma discussão. É implantar e trazer presente esses tipos de valores. Porque quando você fala em filosofia, a filosofia ela trabalha no campo do sujeito, do verbo e do predicado. Um conceito é isso. Mas a realidade sentimental, ela não traz conceito. Falaria melhor o psicólogo. Ela desarma os conceitos. E, como diz Pascal, faz ter razões que a própria razão desconhece. Então, é um pouco esse assunto que parece polêmico, para nós é muito claro, do ponto de vista conceitual, e eu acredito que para qualquer... Né? Porque, se eu for falar do ponto de vista sentimental, eu falo, padre, o senhor está dizendo que o senhor é contra uma irmã poder salvar a outra? Sim, eu sou contra que isso seja combinado. Se a natureza assim não der, exatamente. Por quê? Porque a inseminação artificial, ela necessariamente traz, por exemplo, um processo que chama aborto terapêutico. Nunca um médico vai implantar apenas um óvulo. Ele vai lá e vai descartar. Ou naturalmente, parte daqueles óvulos vão ser descartados, né? É claro que muitas vezes nem a mãe fica sabendo disso, né? E é por isso que a igreja diz, olha, como a gente não consegue ter certeza quando é o início da vida, então a gente mantém aquilo que é original. A vida transcende o tempo. E porque ela transcende o tempo, mesmo quando eu não tenho um fenômeno cerebral, quando não tenho um coração batendo, a vida já se identifica pela diferenciação genética do pai. Porque aquilo não vai virar um bicho, não vai virar uma baleia, não vai virar um sapo. Aquilo é potencialmente... Ou seja, a gente poderia dizer isso, mas o potencialmente muito entre aspas, porque aquilo já é uma vida humana, não em potencial, porque toda a vida humana teve que passar por aquele estágio. Então é um assunto de tarde toda, de fato a gente... Mas eu respeito, eu acho assim, é como... a igreja ela respeita todas as posições. Sim, a igreja tem o direito de apresentar uma posição. E nós delegamos doutrina, não é para quem não é católico, pelo amor de Deus. Nós delegamos doutrina para quem está debaixo do nosso telhado, para quem diz, olha, eu fui batizado, quero seguir. E não é imposição, não é uma imposição. É a proposta. Eu acredito nem resposta. É a responsabilidade sobre a vida humana. Porque aí ela amplia. Você fala assim, então eu posso ter leis de livre. Não. Nós também temos responsabilidade para convencer os outros da vida humana. Jesus falou, ide por todo mundo. E esse ide não é uma imposição cultural, não é apenas isso, mas não deixa de ser uma mudança de cultura. Seguir o evangelho e a razão, que andam juntos, e o sentimento. E aqui eu digo que não tem nenhum confronto, porque às vezes já tem um hater, né, que ele vai aparecer, entre ciência e fé. Se a gente pegar nos últimos 100 anos... 93% das pessoas que receberam prêmio Nobel, tirando a turma de literatura, mas a turma de ciências exatas e biológicas, 93% são o quê? São homens religiosos. Tá, muitas vezes a gente acha que isso se confronta. Não, é só na literatura que tem quase metade, na filosofia, quase metade são ateus, mas do mais... Estou falando, não confronta, e eu acho assim, a gente tem que começar a discutir de novo a bioética, porque com a inteligência artificial, como a gente... Por exemplo, eu participei, falei aqui de um medicamento que eu participei durante 6 anos. E hoje é o medicamento mais usado como anticoagulante. Então, ele
tirou um que trabalhava lá na trombina, foi para a pré-trombina, etc. e tal, numa cadeia de enorme de funções que o organismo, ele consegue pegar lá e regular a pessoa sem ela precisar fazer exame, sei lá, todo mês, como era o medicamento anterior mais comum dele. Foram 6 anos de pesquisa. Mas nós já conseguimos hoje, devido à capacidade de conhecimento científico que a gente tem e de computadores, que com 24, 25, 30 cabeças, fazem em 2 meses as contas de possibilidade e que faz com que em 6 meses a gente tenha a capacidade de sair da fase 2, que é uma fase que, vamos dizer, entre aspas, a gente aplica no animal para o ser humano. Então, cada vez mais, os processos tecnológicos vão inferir um pensamento ético, mais rápido, mais ligeiro e que dê respostas fora do campo do sentimento, mas dentro do campo da razão humana. Porque a gente é cabeça, né? A gente é coração, mas também a gente é vida, ou seja, é animalidade. Nossa, que aula, né? Nossa, que aula. Ah, vai. Olha que coisa. Depois dessa nós vamos... Olha, veja só. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha quem está aqui. Venha discutir com a gente bioética. Olha, olha. João é um milagre. João, olha aí. Olha, fala aqui, fala pra gente. Olha aí. Mostra, João, sua cara aqui, olha lá. Olha lá, João, aí, olha. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Por que ele é um milagre? Boa tarde, padre. Boa tarde, que Deus te abençoe. padre. O João é um milagre porque... eu tenho que falar rapidamente, né? Mas, assim, a história é muito extensa. Em um exame que minha esposa estava sentindo uma dor nas costas, um problema de coluna, foi marcado um exame, eu não me lembro agora o nome exatamente, acho que é ultrassom, um exame que passa assim num tubo, né? Eu não me lembro agora. Uma tomografia. Uma tomografia. Isso, tinha uma tomografia marcada. E ela não sabia que estava grávida. Ó. Né? A gente até então não sabia. Aconteceram muitas coisas naquele dia. Primeiro, o hospital acabou a luz, desprogramou a máquina, veio um outro paciente de um outro hospital para fazer. E também aconteceu o fato de um outro nenenzinho que tinha nascido no hospital, no mesmo hospital, tinha que ser urgente, e é claro, a gente cedeu o espaço, né, o horário da minha esposa para ele. Para ele. E nisso, com tantas coisas que aconteceram, o pessoal falou, já está ficando tarde, a senhora não almoçou, não marca para outro dia, a gente marca para um outro dia, a minha esposa, tá bom, a gente marca para outro dia. Não tinha energia nem para marcar o exame. E fomos embora. E aquela dor, e no dia seguinte ela se lembrou de que o atraso, né, o atraso menstrual estava acontecendo naquele momento. Estava grávida. E aí fez aquele examezinho, né, de farmácia. Deu positivo, aí a gente falou, agora está na hora de fazer o exame de sangue. E o exame de sangue, graças a Deus, constou que ele estava vindo para cá, e se ele tivesse entrado um dia antes naquela máquina que é super, tem aquela milhões de radiação, de coisas que com certeza ele não teria vindo. Olha que coisa, então, menino! É um milagre. Olha que coisa, menino! Olha que coisa, menino! Olha aí, ó. É isso. E o assunto casou bem, né? Que bom. Obrigado. Nossa, tudo a ver. Mas obrigado pela oportunidade. Nós somos telespectadores assíduos da Rede Vida. O João conhece. Conhece, né? O João conhece, já estiveram em casa, o pessoal da Rede Vida já esteve em casa. Olha que beleza. E na nossa paróquia fazendo o programa pro Dalcides, né? Olha, o programa da madrugada, o Conta Comigo. E ele se sente assim super à vontade assistindo os programas. Inclusive, para ele ir para a escola, era difícil tirar ele de manhã para a escola, porque entrava o programa do Padre Márcio. O pessoal da escolinha, poxa, mas tá chegando agora, olha, só depois você é fã do Padre Márcio. Depois das novenas que a gente conseguia levar ele para a escola. Mas gente era uma maravilha. Do céu! Todos entendiam o lado religioso, o lado cristão dele. Ele saiu do hospital num sábado, 3 horas da tarde, e no domingo ele estava com a gente na missa às 9 horas da manhã. Jesus, amado. É isso. Tá bom? Vamos pro intervalo. O Dom vai acabar. Pera aí. Chama lá, João, o intervalo. Pera aí. Primeiro tem que escolher. Primeiro alguém vai escolher uma música pra gente terminar o programa. Daniel, vamos lá.
Vilarejo da Marisa Monte. Vilarejo da Marisa Monte. A gente vai terminar o programa com a música. A gente vai... João, chama o intervalo. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, menino. Vamos lá. Vamos oi. O único que toma café direito aqui é o Daniel. Sou eu, com açúcar. Essas bobagens que fica. Qual é o seu café, esse aqui? Esse eu peguei, Esse aqui esse é o meu. Fica tomando uma coisa. Vamos lá, mais uma notícia. O que é a E. coli? E. coli, bactéria encontrada no rio Sena e que pode... Fala dos nossos rios aqui, aquela porcaria daquele rio Sena lá, tá vendo? Pode ter causado internação de triatleta belga. Cólicas abdominais, vômito, febre, diarreia são sintomas mais comuns. E aí, doutora, essa é uma bactéria? O nome dela é Escherichia coli. Escherichia coli. Isso, e nós abreviamos como E. coli para ficar mais fácil. Ela é uma bactéria encontrada na nossa microbiota intestinal. Nós já temos ela? No nosso intestino. Ou seja, o Sena tá um esgotão. Esgoto. Né? Igual nosso querido tio ET. E aí, o que acontece? Essa bactéria, ela é própria do nosso intestino, que faz ali parte da nossa microbiota. Só que ela fora, e uma Escherichia coli de um outro indivíduo, nos fazem mal. A nossa não vai fazer mal pra gente. Não, ela é ali Quando a gente, de repente, vem por uma contaminação, aí ela vai fazer mal. Exatamente. Então, a gente pode pegar ela através ingerindo água, alimentos que foram mal contaminados e também em piscina, no rio. Então, a Escherichia coli, ela não é muito boazinha, não. Ela causa dor de barriga, cólica, febre, vômito, podendo até causar desidratação. Eu estava comentando dessa bactéria nos corredores, alguém falou assim, o meu irmãozinho teve e ele era bebê. Criança, ela desidrata muito rápido. Então, ela falou assim, ele quase morreu. E sim, pode morrer mesmo. Então, se a pessoa for muito idosa, se ela for muito pequena, ou se tiver algum problema imunológico, alguma imunodeficiência, ela pode até morrer. Ô, doutora, sepse de foco abdominal. Olha, doutora, antigamente tinha uma doença que dizimou muitos lugares, a cólera. Que era uma bactéria também? A cólera também causa esses mesmos sintomas gastrointestinais. Cólica, por isso até do nome, vômito, diarreia, desidratação. E não é só isso, foi encontrada a causa que foi E. coli dessa atleta. Mas pode muito bem pegar, lá no Rio Sena, leptospirose. Leptospirose, por causa de urina de rato? De rato, coisa? Porque lá passa... A França tem muito rato, né? É uma cidade muito antiga. Paris tem rato que é uma beleza, né, cara? No norte. Gente, olha, no verão... Nova York, a beleza lá da Wall Street passa um bichão assim no teu pé. Só rato. Então, assim, ainda mais no verão, que todo mundo vai fazer piquenique e, infelizmente, deixa restos de comida ali nos parques. Você vê uma ratazana, parece uma capivara de tão grande. Você teve no século XIV a peste bubônica, que dizimou aí 50 milhões de europeus. Que era por causa do rato, que era. Exatamente. Bom, infecção de urina, o mais comum de você encontrar numa infecção de urina é a E. coli. Na urina? Porque quando a pessoa tem infecção de urina e faz a urocultura, é muito próximo o intestino da bexiga. Então, assim, se a pessoa limpa, né, de trás para frente, ela leva a bactéria do intestino para o períneo ali. Então, pode pegar a Escherichia coli na urina. Olha que... E aí dá infecção urinária. Dá infecção urinária. Agora, o tratamento para Escherichia coli é antibiótico. 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 E aí depende, né? Tem algumas Escherichia coli que são mais resistentes, outras menos resistentes. Isso depende da cepa ali do bicho e também depende do tanto de antibiótico que você toma. Se eu sou uma pessoa que eu tomo muito antibiótico para qualquer coisa, os bichos já vão estar mais potentes, mais fortes. Então, vou ter que aumentar o poder do antibiótico. Olha que beleza. E se é uma pessoa que não consome, não toma tanto antibiótico, geralmente é um antibiótico mais leve. Agora, isso é tudo para fazer média lá na França.
para falar, nós temos o rio que pode nadar, é tudo para fazer. Quando na Baía de Guanabara meteram o cacete na gente, que é na Olimpíada, que era sujo. Esgoto é lá no Rio Sena, E ainda querer fazer, bota o pessoal andando de barco lá. Vamos mais uma notícia, vamos ver aqui, ó. Estranho paradoxo. Estudo conclui que hipocondríacos têm maior risco de morte. Eu não aguento falar risco de morte, mas tudo bem. Risco de vida. O transtorno de ansiedade e de doença pode ser muito desgastante para quem sofre e para o meio ambiente, além de estigmatizante. Como você explica que quem tem essa condição tem menor expectativa de vida? É esquisito, né? Daniel. Toma muito remédio, vai intoxicando. Não, mas só pelo fato emocional, né? Tem um emocional. Porque é interessante isso. A gente não fala que o placebo causa, às vezes, eu fiquei bom e tomou placebo. Então, se você ficar pensando em doença, também vai ter. Não é isso, mais ou menos? É que assim, as pessoas que têm hipocondria, elas têm esse medo excessivo de pegar alguma doença. Então, elas ficam o tempo todo passando por consultas, por médicos, tomam medicações, fazem exames e elas não acreditam em nada. Nem no exame. Nem no exame. Deu negativo, ela falou, não, mas contesta o resultado do exame. E quando a gente fala num transtorno, né, aí tá falando do transtorno de ansiedade e doença, todo transtorno traz um prejuízo para a vida da pessoa e para as pessoas que estão em volta. E essa pessoa começa a ter prejuízos, por quê? Como ela começa com esse excesso de medo de ter uma doença, ela começa a se sentir desamparada, porque as pessoas vão se afastando, chega uma hora que a pessoa que só fala de doença está chegando, ninguém aguenta. Vai se afastando, essa pessoa se vê sozinha e ela começa a desenvolver ansiedade, depressão e muitas acabam cometendo suicídio. Nossa. Com medo. Teve uma pesquisa. Olha que interessante, a pessoa tem medo de ficar doente e morrer e de repente acaba provocando a própria morte. Tem até uma pesquisa sueca que eles fizeram com um grupo de 40 mil pessoas durante 20 anos. E identificaram que as pessoas que tinham mais preocupação com a saúde morreram 5 anos mais jovens do que aquelas que não tinham preocupações com a saúde. Porque aí, quando você tem mais preocupação com a sua saúde, você consome mais bebida alcoólica, vem o tabagismo, mais ansiedade, começa a fazer automedicação e aí começa a tomar qualquer coisa, porque você acha que está com alguma coisa, desenvolve quadros de pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então vai vindo uma série de coisas que vai adoecendo a vida dessa pessoa, empobrecendo as relações sociais dela, porque as pessoas vão se afastando. Gente, o índice de cortisol dessa pessoa vai lá em cima. Sim, vai lá em cima. Essa coisa que a pessoa está sempre armada, sempre tensa, né? Tá aquela coisa sempre preocupada e não esperando tem nada que você fale para a pessoa que mude isso. E por isso que ela tem que fazer um trabalho de psicoterapia para ser trabalhado todos esses pensamentos disfuncionais, as crenças que ela tem sobre a vida. Muitas dessas pessoas desenvolvem esse quadro depois que perde um ente querido ou alguém ficou acamado muito tempo. Houve uma notícia muito terrível, então as pessoas lógico, já tem uma predisposição para isso, e daí vem com tudo e a pessoa vai adoecendo. Olha, eu vou falar para você uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade no consultório. Parece piada e parece que não é verdade, mas é a pura realidade. Quando as pessoas, principalmente essas pessoas que são muito preocupadas com a saúde, elas chegam no hospital, elas precisam de algum diagnóstico. Você não pode falar que não tem nada. E às vezes a pessoa vai lá com dor e a gente sabe uma dor característica que é a dor de gases, que ela às vezes dá uma dor no coração, empontada, enfacada. Para você falar que isso é só gases para uma pessoa que é hipocondríaca, ela não aceita. Teve uma vez que eu precisei submeter uma pessoa a radiação, a pegar e tirar um raio-x da barriga dela, para mostrar para ela que ela estava cheia de gases e dar o Luftal, e aí ela vê que melhorou apenas com o Luftal. É muito sofrimento para a pessoa. Né? E a família sofre porque chega uma hora que a família não aguenta mais.
você não tem nada, semana passada você já falou disso, já fez exame, e a pessoa continua achando que tem alguma coisa. Então, é muito sofrido para a pessoa, precisa buscar tratamento, porque aí acontece isso. Chega uma hora que ela fica tão sufocada de sofrer e ninguém descobrir aquilo que ela tem, porque ela não tem nada, ela acha que ela tem, e ela acaba terminando com a própria vida. Que coisa mais, olha, paradoxo mesmo. Mais uma notícia aqui. Tem tanta coisa pra gente conversar, mas aí, vamos lá. RPG. Entenda como funciona a prática que alivia dores e desconfortos físicos. Reeducação postural global. A RPG, reeducação postural global, é indicada para corrigir vícios posturais, aliviar tensões e melhorar a qualidade de vida. Thiago, explica pra gente. RPG. Antigamente, RPG era um jogo, né? Ainda existe. Ainda existe RPG, ainda um livro e tudo. RPG e Pilates são diferentes, porque parece que eles... É diferente? O RPG, ele teve um boom muito grande aí na década de... começo de 2000, final da década de 90, onde o Felipe Suchá, que é o desenvolvedor, ele sempre fala o seguinte: olha, o seu corpo inteiro está interligado, os músculos estão interligados em forma de cadeia, né? Cadeira flexora, cadeira extensora e assim vai, né? Então essas cadeias, elas estão às vezes mais retraídas, umas mais alongadas, uma mais forte, uma mais fraca, e você precisa reequilibrar, por isso reeducação postural global. E a ideia é que você, fazendo essa técnica, você vai arrumar sua postura, você vai ganhar flexibilidade, você vai se sentir bem. Tem dois tipos de visão hoje, né? Os trabalhos mais recentes, eles mostram sim que pode aliviar algum grau de dor, mas o grau de evidência científica dos trabalhos em si eles são muito baixos, né? Em contrapartida diz, olha, se você fizer uma atividade física com força realmente, gerando desgaste muscular, você também vai ter o mesmo benefício. Então hoje o RPG, ele funciona através de posições, né, de alongamento para ganho de flexibilidade. Por isso parece com Pilates, né? Exatamente, por isso que parece com Pilates, porque até chega a utilizar algumas posições muito similares, mas a diferença é que o RPG ele não tem carga e o Pilates ele te dá carga. Ah, tá. Então, se você pensar hoje que, olha, se você fizer um esforço, você vai ganhar força e flexibilidade da mesma forma, às vezes é melhor do que você só querer ganhar flexibilidade. Além do mais, você não corrige questões posturais, né? Você demora muitas vezes anos para adquirir essa postura e não é em sessão de 1 hora, 2 horas, por às vezes até 6 meses que você vai corrigir, até porque tem questões psicoemocionais desenvolvidas por trás de uma postura, né? Então, o RPG sim, ele pode aliviar, mas hoje existem outras técnicas que podem aliviar tanto quanto. Então, para o paciente... E até melhor, às vezes. Até melhor. Por isso que para o paciente, geralmente, o que a gente faz? Apresenta as possibilidades e aquela que agradar melhor dele, dentro da experiência dele, a gente acaba executando. Mas muitas vezes o RPG ele tem ficado um pouco mais de lado. Entendi. Rodolfo tá pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ir para a próxima. Corre! São Paulo confirma 5 casos autóctones de febre oropuche. É muito feio esses nomes, é zika, oropuche, é muito feio os nomes, se tiver um nome melhor. Doença já espalha por 23 estados brasileiros, confira os sintomas. Aí, oropuche, que febre oropuche que é essa? A febre oropuche, a gente já até conversou sobre isso em uma outra oportunidade aqui na... Com quem? Com a gente aqui? Não, com o Padre Marcos. Ah! Traidora! Então, ela, na verdade, é uma febre conhecida desde 1963, por aí. E ela está sendo muito vista no Amazonas e em Rondônia. Rondônia, E é normal que isso se espalhe, ainda mais por conta da globalização, das viagens. É mosquito? É um mosquito marruim. Marruim? Não é o igual da dengue, nem... É outro. Marruim. Ah, marruim. Transmissor... Então, isso aumenta por causa do quê? Do desmatamento, né? Então, vai desmatando lá a Amazônia e aí vai mobilizando tanto os animais quanto os insetos. Então, está muito concentrado. Se não me engano, até hoje pela manhã foram notificados mais de 6 mil casos. Mais na Amazônia. Mas aqui em São Paulo, 5 casos. 5 casos? 5. 5 casos autóctones, ou seja, surgiram daqui. Surgiram daqui, não veio de outro lugar. Então, assim, qual é o conselho?
blusa de manga longa, calça comprida, principalmente quando for fazer trilha, quando for em lugares de mata, e repelente. Mas espera aí, o que ele causa morte, esse urupuxa aí? Pode causar pela desidratação. Porque porque é aqueles sintomas. É aqueles sintomas igual tem da zika, da dengue, que é febre, dor de barriga, náusea, vômito, diarreia, dor muscular, fadiga, cansaço, prostração. Então, é um vírus. É um vírus. É um vírus. Então não tem o que tomar, não tem nada. Infelizmente não, são só sintomáticos. Então, tá com dor de barriga, toma remédio para dor de barriga, tá com febre, toma remédio para febre, tá com dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. E muita hidratação e repouso. Tem tão pouco investimento, né, em claro, pesquisa. Doença negligenciada. A gente com a Covid conseguiu aí uma vacina em 6 meses, e a dengue nos assola. E a malária que anos, custou a malária, só quando... Malária ainda um gole de pinga sara mais. Que a turma faz lá. Quando chega nos Estados Unidos, aí eles fazem correndo. Chegou a dengue... Mas eles são tropicais, eles não vão subir. Porque a dengue começou até na Europa, começaram rapidinho fazer até uma vacina japonesa que saiu. Expansão da guerra no Oriente Médio preocupa o Papa. Que a vingança seja desarmada pelo perdão. Padre. Que coisa, né? Nossa, quando o padre tem a palavra, nós 4 a gente ficou olhando assim, uma aula, né? Agora tem uma aula, né? Agora uma outra aula, né? Isso mesmo. O Oriente, ele tem uma história muito antiga, né? E de guerras, e de gente muito próxima, né? Eu acho que ali é sempre uma briga de família. Quase impossível de resolver, que é tudo primo, né? Irmãos, tudo, irmãos, etc. e tal, né? De fato, a expansão árabe, quando lá no século VIII, né? Tomou parte da Europa, inclusive, chegou, norte da África, né? Etc. Não, até antes do Império. Antes do Império Otomano, é verdade. É porque a gente entende também o mundo árabe como todos os islâmicos fossem árabes, né? Nós temos islâmicos fenícios, etc. e tal, e se é um fenício lá do Irã, um árabe não quer casar com ele, etc. e tal. Mas ali é de fato um problema muito grande. Eu gosto de refletir assim, vamos pensar em Brasil, em relação a Israel, e com o amor que eu tenho a Israel, todos nós temos, pela toda a origem, né? Mas eu entendo basicamente assim, para que a gente faça aí uma quinta série primária, não é? Vocês imaginam um povo que tem direito sobre a terra, sei lá, os índios, né? Eles ficassem amigos de outros países, fossem espalhados para o mundo, em determinado momento da história, 1800 anos depois aproximadamente, 18 séculos, eles voltassem e falavam assim, aqui é a nossa casa. Não deixa de ser a casa deles, mas tem outras pessoas morando, né? Então, a criação do Estado de Israel, em um certo momento, e eu repito, meu amor todo para Israel, inclusive eu tenho ascendência judaica, é importante dizer isso, assim, que no início ele foi mal planejado, mas fez como tinha que ser feito, né? Para que justamente também aquele povo que foi dizimado inúmeras das vezes dali, não saiu por vontade própria, retomassem o lugar. Mas essa é a história. Então, você voltou... Tinha gente lá. Exatamente. O Jeremias ele vai falar disso. Lembra quando eles vão voltar do exílio? Fala, poxa, essa casa era minha. Você está 70 anos fora. Então, é de fato uma disputa que demanda muito diálogo, demanda um amor muito grande e que o problema não é religioso, ele é muito mais político. Do que religioso. Eu acho que entra aí coisas de gases que poderiam passar da Arábia para a Europa, entra uma porção de coisas e como aquilo ali é um foco de muita tensão, por ser 3 grandes matrizes religiosas acontecendo ali, o discurso passa a ser religioso e a gente esquece a verdadeira história. Então, todos, de fato, têm direito àquela terra e têm que conviver como irmãos. É essa dinâmica que preocupa. A proposta essa dinâmica da criação do Estado de Israel já era uma proposta de um outro Estado também que não saiu. Né? Mas é difícil você também falar assim, olha, vocês voltam, foram expulsos, voltam e vamos criar um Estado que seja aberto. Eu entendo isso. Sim. Porque quem está... vivendo lá também precisa de um valor próprio, né? De um valor da nação, etc. e tal. A gente precisa disso. Então, como a gente brincou da outra, tem alguma resposta pronta? Não, eu acho que a grande preocupação
por uma falta de autocompreensão da própria história e de respeito às histórias dos outros que estavam lá também. Visto que, eu repito, se a gente estudar a Bíblia, isso aconteceu várias vezes. Fomos para a Babilônia, voltaram, o resto de Israel ficou lá, etc. Estabelecido, depois voltou, teve dificuldade para reconstruir, etc. De quem que era a propriedade, de quem ficou, de quem voltou. Sim. Então, toda essa discussão... Não adianta, o centro do mundo... Mas o que eu gosto de propor aos meus amigos é isso aqui, ó. O ano da misericórdia, né? O 50º ano. O 50º ano está na Bíblia. E ele diz o seguinte, que a cada 50 anos... Tudo seja redividido, tudo seja perdoado, tudo recomeça. É o ano da graça. É o ano do jubileu e a gente vive o ano da graça. Então eu acho que precisa um pouquinho mais deste tempero da Torá em todos nós, tá? Não é só nesse estado, repito, maravilhoso, de grande ciência, que de fato está ligado a uma experiência religiosa do qual a gente tem origem, mas que os seus líderes, enfim, eles incentivam esse tipo de disputa justamente para afirmar o poder, né? Mais política do que verdadeiramente religiosa, porque nós somos todos filhos de Abraão. Acabou o programa? Pelo amor de Deus, olha aí, ó, acabou. Olha aí, tá vendo? Sempre tá ficando bom, termina o programa. Vamos lá, música do Daniel, vamos lá, do Daniel. Vamos ver a música, Vilarejo, né? Vilarejo. Essa. Daniel Rochel, psicólogo, muito obrigado. Você vai encontrar, olha, obrigado. Você vai encontrar o Daniel, atenção, no Instagram, @psi.danrochel. Dan Rochel, tá aí aparecendo. E também no canal do Daniel, que é maravilhoso, no YouTube, né? @psi.danrochel, que é do Dan Rochel. Obrigado mesmo. Padre Márcio Tadeu, olha aqui, olha, muito bom. Padre Márcio. Daqui a pouco a gente se encontra 5 horas. Daqui a pouco. Novena. Daqui a pouco tem novena do São José. Novena do São José. E aí, amanhã a gente começa uma novena especial. Ah, é? Orando pelas famílias. Olha que beleza, tá bom? Vamos aproveitar a Semana Nacional da Família e rezar junto com todo o Brasil essa semana, consagrando nossas famílias a São José. Dia dos Pais, domingo. Exato, domingo, os diáconos no sábado. Olha que beleza. Aliás, hoje eu faço 16 anos de diaconato. Você tá brincando, né? Eu ordenei 8 do 8 às 8h08. Tá louco, né? Horror. Isso na numerologia que é... Ó, @Padre Márcio Tadeu no Instagram. Atenção, Thiago Marracini. O Thiago, você encontra o Thiago no Instagram, @Marracini, com 2C e I no final, _fisioterapeuta. E no Instagram, @trizer.fisioterapia. Exato. Trizer. Obrigado, viu? Obrigado. Doutora Larissa Tiberto, nossa infectologista. Olha que interessante, o Instagram dela é @doutora Larissa Tiberto. Tá parecendo a outra lá, Maia. E ou então no YouTube, @Medcast. Medcast, que é um podcast muito interessante. Cast com X. Isso. Bom, obrigado. Nossa enquete, gente, Você se considera uma pessoa fofoqueira? Ai, mentira. 21% falou que sim, olha lá. E 79% falou que não. A doutora tá lá. Duvido. É a doutora, ó. Não acreditei, não. Obrigado. Fica com Deus amanhã. Padre Márcio Tadeu agora mesmo, 5 horas. Aumenta o som. Amanhã eu conto com você. Deus abençoe.